A presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho Filho, com promessas de liberação de recursos para as vítimas da seca, não empolgou boa parte dos deputados estaduais. Os parlamentares cobraram ontem em plenário ações para estabelecer a convivência do sertanejo com a estiagem. No plenário da Assembleia, apenas 19 deputados dos 27 eleitos. A bancada do Sertão, liderada pelo deputado Inácio de Loyola, se revezava nos discursos em defesa do sertanejo que enfrenta 5 anos de estiagem. A maioria criticava as ações emergenciais de perfurações de poços e contratações de caminhões-pipa, como anunciou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho Filho, na reunião com os prefeitos alagoanos. Segundo os parlamentares, as medidas adotadas até agora para amenizar o drama das vítimas da estiagem são paliativas, servem apenas para alimentar a indústria da seca. Não queremos mais esses paliativos, carro-pipa, não queremos mais cisterna, já temos demais. É um paliativo, é necessário, mas o que nós precisamos é exatamente de uma política preventiva de convivência com o semiárido. Este deputado de oposição ao governo lembrou a obra do Canal do Sertão, que tem mais de 100 quilômetros construídos. Segundo ele, a obra milionária já consumiu mais de R$1 bilhão para levar a água do Rio São Francisco às regiões mais castigadas pela estiagem. E agora precisa cumprir a finalidade social. O que se encontra são tentativas de pessoas que querem extrair aquela água e por conta própria compram uma bomba, por conta própria colocam sistema de elevação e não sabem se é aquela a melhor forma. Apesar do PMDB ter a maior bancada do Legislativo com 11 deputados, poucos defendiam as ações dos governos federal e estadual. Este deputado, cotado para assumir a liderança do governo na Assembleia, defendeu as ações emergenciais como solução a curto prazo e de socorro para a população de 47 cidades que sentem os efeitos mais dramáticos da estiagem. Então, na verdade, o governo está procurando soluções que venham realmente resolver o problema. Agora, por enquanto, infelizmente, esse paliativo tem que ser feito, que não vai abandonar a população e deixar ela míngua. A ponte que vai ligar Penedo a Neópolis, em Sergipe, ao que parece, vai sair mesmo do papel. Quem traz os detalhes é Laís Pita, do portal 7 Segundos. Olá, Sabrina, boa tarde a todos que estão ligados aqui no JD. E a Prefeitura de Arapiraca lançou o edital para selecionar profissionais em caráter temporário e exclusivamente para instituições da rede municipal de educação pelo período de 180 dias. As inscrições começaram hoje, a partir das 6 horas, e seguem até a próxima sexta-feira. Toda a documentação necessária e a escolaridade exigida para os cargos tem no site 7segundos.com.br. Centrais sindicais, movimentos sociais e categorias trabalhistas realizaram na manhã de hoje uma greve geral na capital de Alagoas e também na cidade de Arapiraca. Outros 24 estados e o Distrito Federal também aderiram ao movimento contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, propostas do governo Michel Temer que tramitam no Congresso. Os protestos estão sendo chamados pelos manifestantes como o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização e envolvem categorias dos setores de transportes, educação, estudantes, bancários, trabalhadores dos Correios, entre outros. Em Arapiraca, o movimento aconteceu a partir de 9 horas na Praça da Prefeitura, no centro. O prefeito de Penedo, Márcio Beltrão, anunciou investimentos na ordem de 40 milhões para obras estruturantes da ponte que liga o município do Baixo São Francisco a Neópolis, em Sergipe. Ele conversou com a reportagem do 7 Segundos. Eu quero aqui fazer um registro das obras estruturantes. Vou dar duas aqui em especial, a duplicação da L101 Norte, já que Alagoas ela tem se desenvolvido consideravelmente no turismo na região norte, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Japaratinga, e também agora na região sul do estado, com a ponte entre Penedo e Neópolis. E esse ano nós temos contemplado no Orçamento Geral da União 40 milhões de reais para iniciar as obras de uma obra de integração de todo o estado de Alagoas. Laís Pita para o Jornal do Dia. É com você, Sabrina. Obrigada, Laís, pela participação. Vem aí mais uma edição do Prêmio de Saúde e Segurança do Trabalhador Braskem de Jornalismo. Serão mais de R$60 mil em premiações. O prêmio foi anunciado hoje em um café da manhã. A valorização
prevenção de acidentes, a qualidade de vida do trabalhador mostrados em matérias jornalísticas. Essa é a missão da 4ª temporada do Prêmio de Saúde e Segurança do Trabalhador Braskem de Jornalismo. É um tema fundamental, a gente precisa mostrar o que está de errado, mostrar o que tem sido feito de certo, debater o tema, mostrar à sociedade alagoana que é possível avançar. As inscrições já estão abertas e vão até 9 de abril. Os prêmios de R$ 65 mil e troféus serão distribuídos em 9 categorias. Os jornalistas participantes devem ser filiados ao Sindijornal e residentes no estado. Já os estudantes de jornalismo precisam publicar as matérias nos jornais laboratório da instituição. É uma temática bem atual, né? Vivemos um momento complicado para o trabalhador brasileiro, de ameaça com essa reforma da Previdência, a ameaça da reforma trabalhista, o momento dos trabalhadores estarem juntos defendendo seus direitos, e aí é um momento também do jornalismo alagoano mostrar essa realidade. O regulamento de participação os candidatos encontram no site premiobraskem.sst.sindijornal.org.br. O lançamento foi realizado num café da manhã, com jornalistas e idealizadores do prêmio e representantes de órgãos ligados ao trabalho. Uma boa sorte a todos. A nova regra para a cobrança de bagagens pelas companhias aéreas vem enfrentando muita resistência, tanto dos passageiros quanto de alguns parlamentares. No Congresso Nacional, a movimentação é para derrubar a medida. A reportagem é da equipe do Sistema Opinião em Brasília. Desde que foi anunciada no final do ano passado, a cobrança das bagagens pelas companhias aéreas gerou polêmica. A decisão foi da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A medida deveria ter entrado em vigor nesta terça-feira, mas foi suspensa por uma liminar. Apesar de a ANAC afirmar que a nova regra vai permitir tarifas mais baratas para passageiros que viajarem apenas com bagagens de mão de até 10 quilos, o juiz federal de São Paulo entendeu que a cobrança das malas despachadas não vai beneficiar o consumidor. Para ele, não há garantias de que a medida vai reduzir os preços dos bilhetes aéreos. A ANAC já anunciou que vai recorrer da decisão. Pelo visto, uma nova guerra judicial vai começar e até a decisão final, passageiros insatisfeitos. Como se estivesse embutindo, aumentando, uma maneira que eles estão fazendo para aumentar a passagem. Uma resolução complicada porque justamente não garante que vai haver efetivamente uma queda na tarifa no futuro. Insatisfação nas ruas e no Congresso Nacional. O senador pernambucano Humberto Costa é o autor do projeto que tem o objetivo de barrar a decisão da ANAC. Segundo ele, além de prejudicar o consumidor, a agência não poderia tomar uma decisão dessas sem consultar o legislativo. A ANAC extrapolou o que seria o papel dela de agente reguladora. É como se ela tivesse avançado o sinal no campo da legislação. Por se tratar de um decreto legislativo, o projeto tem que ser votado pelas duas casas, Senado e Câmara. Se for aprovado, é promulgado pelo presidente do Senado e passa a valer sem possibilidade de veto. O decreto já foi aprovado pelos senadores, agora aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Ainda vai dar muito o que falar. Em instantes, no Dia Mundial do Consumidor, a gente conversa aqui no estúdio com o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Alagoas. Eu volto já.